Saudos, amados irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui que vos fala é sua irmã em Cristo, Merijane. E eu gostaria de deixar uma palavra para nossa meditação, para nossa reflexão, que se encontra em 2 Crônicas 29. Nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus sobre nossas vidas, para que Ele possa estar iluminando nossos caminhos, conduzindo nossos pés, nos abençoando, nos livrando de todo o mal, acampando seus anjos ao redor de cada um de nós, acrescentando em nós a sua palavra, nos dando uma porção dobrada de fé, de poder, de sabedoria, nos dando um renovo para nossas vidas. Hoje é sexta-feira. Se chegamos até aqui, a sexta-feira, é sinal de que vencemos a semana. E não será diferente com o final de semana, nem na outra semana. Porque até aqui Deus tem nos sustentado, Deus tem nos ajudado. Porque Ele é fiel em sua palavra. E se Ele lhe prometeu, se Ele lhe fez promessas, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa a estação, Ele vai cumprir. Às vezes parece que para nós é tardio, mas um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E se Ele lhe deu esse fardo, essa carga, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe que você tem estrutura para suportar. Ele sabe. Eu não sei o que você está passando, mas eu conheço um Deus de perto, um Deus de longe. E que Ele tem a medida certa para cada um de nós. Ele tem a prova certa para cada um dos seus filhos. E a intenção de Deus não é te machucar, não é te destruir, não é fazer você sofrer, mas é te levar para uma terra santa. Um lugar preparado, um lugar especial para cada um dos seus escolhidos. Mas é necessário que aqui, nesse tempo, nessa vida, nessa terra, onde vivemos, numa terra, uma camada dura, endurecida, de um povo que a maioria é sem Deus, um povo que escolheu, como nós também éramos assim, tínhamos escolhido o mundo ao invés de Deus, o inimigo ao invés de Deus, e vivemos assim, em combate, em lutas, em aflições, mas tendo a certeza de que aquele que chamou, Ele garante. Mas enquanto isso, estamos sendo preparados, forjados, fortalecidos, amadurecidos. Se eu não gosto de orar aqui, se eu não amo aqui, se eu não respeito aqui, se eu não socorro aqui, se eu não clamo aqui, se eu não adoro aqui, se eu não me deixo ser liberta pela palavra aqui, se eu não tenho um verdadeiro encontro com Deus aqui, se eu não me deixo ser mudada aqui, o que é que eu vou fazer no céu? Qual é o céu que está me esperando? Qual é o céu que eu vou? Qual o céu, irmãos? Se eu não me dou bem com ninguém aqui, se eu não vivo a palavra aqui, se eu não sou liberta, o que céu? Qual é o céu? A palavra diz que somos imitadores de Cristo, somos cristãos. Cristãos significa pequenos cristos. Pequenos Cristo, e eu sou. Paulo disse que ele carregava no corpo as marcas de Cristo. E quais as marcas de Cristo? Literalmente, Paulo carregava marcas de chicotadas, marcas da fome, marcas da perseguições, marca do abandono, marca da dor, marca do espinho na carne, marca de ser decepado, marca da prisão. E quais as marcas que eu carrego de Cristo? E Paulo carregava as marcas do amor, porque essas são as marcas do verdadeiro discípulo. O amor, a misericórdia, o perdão, os frutos do Espírito Santo. Eu carrego essas marcas, porque se eu carregar essas marcas, se eu for uma pequena Cristo, se eu viver a palavra, se eu me deixei ser liberta, transformada, curada, sarada,
Então eu tenho um depósito aqui com Deus. Eu tenho esse depósito, como Paulo disse a Timóteo: Timóteo, guarda o depósito, guarda o bom depósito. Então eu tenho esse bom depósito. E eu estou preparada para ir para o céu a qualquer momento. Mas se eu não faço nada disso, não sou um cristão, não tenho as marcas de Cristo, não sou pequeno Cristo, não sei orar, não sei clamar, não sei jejuar, não me limpei, não me transformei, não me purifiquei, não me deixei ser liberta, curada dos vícios, não resisto à tentação, não vivo Deus, não tenho templo de adoração, não tenho vida santa, não amo meu irmão, não socorro, não estendo a mão, não amparo, não tenho bons olhos. Para onde que eu vou, irmão? Para onde que eu vou vivendo de aparência? Para onde que eu vou? Porque Deus tudo vê, tudo Deus vê. E a gente tem que avaliar, irmão, a nossa vida para não estarmos perdendo tempo. Tempo aqui, dizendo que está no evangelho e está no mundão. Dizendo que está com Deus e estando com o diabo. A gente tem que se avaliar. E eu peço a Deus que você reflita, principalmente eu, porque essas palavras são para mim. A gente precisa refletir, a gente precisa reavaliar a nossa vida com Deus, porque a qualquer momento Jesus pode voltar para mim e para você, amém? Que Deus abençoe sua vida espiritual, sua vida financeira, sua saúde. Que Deus lhe tire aí desse lugar de apostasia, desse lugar de descanso, desse lugar de cansaço, desse lugar de dor, desse lugar de tristeza, e te levante como uma mulher guerreira, como um homem guerreiro, um soldado valente de frente de batalha, que está pronto a passar por qualquer guerra, qualquer batalha, com a espada desembainhada, guerreando, lutando por um povo, lutando por sua vida e lutando por um propósito, que é chegar até o céu. Em nome de Jesus. Amém. Peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que esteja me conduzindo através de sua santa e gloriosa palavra. E que essa semente caindo na terra chamada o meu e o seu coração, ela possa produzir frutos. E frutos dignos da glória de Deus. A palavra se encontra em 2 Crônicas 29, o tópico diz assim: Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e desviaram nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do templo, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que vejo grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes ministro, e para queimardes incenso. Só até aqui. O versículo 11. Glória a Deus por esta palavra, para nossa alma, para nosso espírito, para nossa vida.
E para que a gente possa entender um pouquinho essa passagem, vamos ver como tudo aconteceu. Se eu estivesse aqui numa igreja, tivesse tempo, eu ia ler 2 Reis, capítulo 16, para que a gente possa entender como foi que aconteceu toda essa ruína. Onde fala do reinado do rei Acais. Primeiro, ele não fez o que era reto diante do Senhor. Ele fez uma aliança com o inimigo, com o rei da Síria, para que esse rei não invadisse seu reino. Ele se aliou a esse rei, pegou a prata e o ouro da casa de Deus, tudo quanto tinha dentro do templo do Senhor, e deu a esse rei. Mandou fazer uma imagem que ele viu lá no reino de Rezim. Começou a adorar essa imagem, sacrificava debaixo das árvores. Destruiu praticamente o templo do Senhor, tirando tudo que lá tinha. Até a pia. Eu creio que a pia ali era de ouro, viu? Até a pia esse rei arrancou. Até as almofadas, com certeza ficava ali, né, em cima da arca, alguma coisa ali debaixo dos querubins, não sei. Ele rasgou, ele cortou. O homem foi tão mal, esse homem estava tão afastado dos caminhos do Senhor, que até o filho ele matou. Se ele passou o filho pelo fogo, como diz lá, 2 Reis 16, que ele passou o filho pelo fogo, como sacrifício, como oferenda, sacrifício. E diante de tudo isso, Deus se afastou daquele lugar e daquele povo. O povo, juntamente com Acais, segue caminhos errados. E Deus se ira, e a ira de Deus, e eles atraem a ira de Deus. A ira de Deus se estabeleceu sobre aquele reino de Jerusalém. E aí veio a assolação, a perturbação, o escárnio, a zombaria, a fome, a peste, a espada, cativeiro para toda a nação de Israel por conta desse rei e do rei de Judá. Aí esse rei morre. E agora seu filho Ezequias começa a reinar, um jovem de 25 anos. Mas o que é que ele encontra aqui? Ele encontra um verdadeiro cenário de guerra, de devastação. Só tinha destruição, fome, guerra, peste. E ele para. Ele para e começa a se questionar. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Onde está Deus? E ele começa a olhar em redor, buscando respostas, buscando soluções, buscando saída, buscando ajuda. E ele precisava de Deus, né? Acima de tudo. Mas ele estava vendo ali as coisas físicas, que ele precisava de dinheiro. Ele precisava de um exército de homens de guerra, homens valentes, bem armados. Ele precisava de armas. Ele precisava de comida. Outra coisa que ele precisava trazer de volta, né? Não sei se as mulheres, os filhos ainda estavam em cativeiro, mas ele precisava trazer de volta. E como fazer tudo isso sozinho? E ele começa a observar que algo muito sério aconteceu para que tudo aquilo tivesse vindo contra aquele povo. E ele também começa a avaliar ao redor toda a circunstância, toda a situação. E começa a juntar as pecinhas do quebra-cabeça. E que tudo aquilo tinha sobrevindo sobre aquela nação, porque eles haviam se afastado de Deus. Eles tinham provocado a ira de Deus. E que Deus estava longe daquele lugar. E o que fazer? E o que é que ele faz? Aí ele tem duas opções. Ele podia fazer ali duas coisas. Ou se acomodar e deixar tudo como estava, ou se levantar e lutar para sair daquele lugar que não lhe agradava. Você decide. Se você quer ficar aí
ou se você quer ir para um lugar onde Deus quer te levar. Ezequias entendeu que aquele não era o propósito de Deus para a sua vida e nem para aquela nação. E ele entende que alguma coisa colocou ele naquele lugar onde ele não queria estar. E a primeira coisa que ele fez foi descobrir o que o tinha levado, o que o tinha colocado naquele lugar de destruição. E ali ele faz uma análise do cenário de destruição, que ele se encontra e diz, não, isso aqui precisa mudar. Isso aqui não pode continuar do jeito que está. E ele toma uma decisão de querer mudar. E ele começa a avaliar toda a situação e descobre como foi que ele foi parar ali, diz. Nossos pais viraram as costas para o Senhor, apagaram as lâmpadas, aleluia, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor se levantou. E também fecharam as portas do templo. Eles apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação e o assobio, como vós estáis vendo com vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres. Por isso, elas estiveram em cativeiro. Agora tem vindo ao meu coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que ele desvie de nós o ardor de sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros e queimardes incenso. Aí ele, depois de fazer a avaliação, ele diz, não, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo o porquê de tudo isso. Ele identifica o que o colocou naquela situação. Ele identifica onde ele está. E a coisa mais importante para se iniciar, irmão, um processo de cura é identificar a doença. Porque enquanto você não sabe o que você não tem, o que você tem, você não consegue tratar. Aí quando você descobre qual é a doença, você entra com um tratamento certo. E foi isso que Ezequias fez. Descobriu o lugar onde ele estava e onde ele não gostaria de estar. E muitas vezes, a gente tem que parar, irmãos. Parar e avaliar a nossa vida. Será que a minha vida espiritual está no lugar que eu queria que ela estivesse? Será que o meu casamento está no lugar que eu gostaria? Será que a minha família está onde eu queria que ela estivesse? Será o que aconteceu para que a minha vida financeira chegasse a essa situação? O que foi que eu fiz para meu casamento estar aqui nesse lugar? O que foi que eu fiz para que a minha família chegasse a esse ponto? O que aconteceu para que minha casa, minha vida espiritual, minha vida financeira, minha saúde esteja assim na ruína, esteja assim destruída, esteja assim nessa assolação, esteja assim nessa perturbação? Por que meus filhos estão em cativeiro? Por que meu marido está em cativeiro? Por que eu estou presa a essa situação? E a gente tem que parar e avaliar. Será que estamos no lugar que Deus preparou? Porque Deus ali chama esse povo para quê? Para ser ministros, queimadores de incenso. Ministro do altar dele.
Deus não chamou aquele povo para viver naquela derrota, naquela ruína, naquele vale, naquela destruição. Mas o que levou aquele povo àquela situação? Algo tinha acontecido para levar aquele povo aonde eles se encontravam agora. E é hora de procurar saber o que te levou para este lugar. Ele sabe que precisava levantar a autoestima daquele povo. Mas primeiro ele identifica que tem uma coisa que, se vier, traz consigo todas as outras coisas. Ezequias sabe que o que ele estava precisando era trazer Deus de volta para o meio do povo. Ele precisava trazer Deus de volta para suas vidas. Porque quando Deus chega, o cenário muda. Quando Deus chega, o diabo sai, a doença sai, a tristeza sai, o mal não aguenta, a confusão, os ventos, a dor, as perturbações, as assolações, a zombaria, a miséria que aquele povo estava passando, tudo isso bateria em retirada. Quando Deus chegasse. Seja lá qual for os seus planos, seja lá o que você esteja pretendendo fazer, coloque Deus em primeiro lugar, que Ele garante. Quando a gente coloca Deus no começo, Ele garante o fim. Porque quando Deus chega, Ele traz consigo a solução para tudo aquilo que nós precisamos. Quando Ele diz: porque nós estamos aqui? Porque nós estamos nessa situação? Porque Judá e Jerusalém está assim? É porque Deus não está aqui. Nós só estamos nessa situação porque os nossos pais viraram as costas para Deus. Porque as lâmpadas que deveriam estar acesas, elas estão apagadas. As portas do templo que deveriam estar abertas, elas estão fechadas. O incenso que deveria estar sendo queimado não está. Os sacerdotes que deveriam estar trabalhando não estão. Aleluia. Olhe bem. Descubra o que levou sua vida a essa história, a este lugar. E às vezes estamos nesse lugar de deserto, de derrota, por coisas erradas que fizemos lá atrás. Então o que acontece? Ele descobre o porquê. O porquê que ele foi parar nesse lugar. E automaticamente, vendo tudo o que aconteceu, ele também descobre como sair daquele lugar de derrota. Ele diz: peraí, meus pais apagaram as lâmpadas. Agora, se meus pais apagaram as lâmpadas, o que é que eu faço? Eu vou acender as lâmpadas. Se meus pais fecharam as portas do templo, o que eu tenho que fazer? Eu abro as portas do templo. Ele começou então a trilhar um caminho. Não só para sair de onde ele estava, mas também para sair para onde ele queria estar. Ele começa a fazer um caminho de volta, desfazendo toda a bagaceira, todas as burrices, todos os caminhos errados que os seus pais tinham feito. Reparando as burrices que os pais dele tinham feito. E que tinham levado Jerusalém à ruína, à destruição. Ezequias sabia que Deus tinha um chamado para aquele povo. E qual era o chamado? Nosso Deus nos chamou para queimar incenso. Ele sabe para onde ele deseja ir. E começa um processo para sair de onde ele está. E para o lugar onde Deus desejava que ele estivesse. Tinha um lugar.
O lugar que Deus queria que ele estivesse era fazendo o quê, irmã? Queimando incenso, cultuando a Deus, ministrando, sendo ministros da palavra de Deus. E ele começa o processo. Há um processo. Há um processo a se fazer. E Ezequias sabia que precisava arregaçar as mangas, chamar o povo para um concerto com Deus, porque ele sabia que jamais reinaria ou faria qualquer coisa sem a presença de Deus. Ezequias viu que o lugar Ezequias viu que o lugar não lhe trazia nada, nem a ele e nem ao povo. E o que ele faz? No primeiro ano que ele começa a reinar, ele abriu as portas da casa do Senhor. E foi reconstruir a sua história. Abriu as portas do templo, as reparou, ou seja, mandou consertar, queimou incenso, ofereceu holocausto. Ele trouxe de novo para aquele lugar a presença de Deus. Seu pai havia destruído tudo, não tinha deixado nada. Seu pai havia deixado um rastro de destruição. E ele chama a presença de Deus para aquele lugar. E com Deus vem a prosperidade. Com Deus vem a cura. Com Deus vem a saúde. Com Deus vem tudo. Porque quando Deus chega, Ele traz tudo. Quando Deus chega, Ele traz consigo todas as coisas que precisamos. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O povo estava triste, abatido. E o que Ele faz, irmãos? Ele manda celebrar. Depois que restaura tudo, Ele manda celebrar a Páscoa. E ali Ezequias manda escrever cartas. E manda os correios entregar no capítulo 30. Começa a entregar ali a todas as tribos ali de Jerusalém. E chama o povo. Ele anima o povo. Olha, não endureça a vossa cerviz. Venham ao santuário. Se santifique. Deus é conosco. Para que Deus afaste a ira dele, de nós. Porque se nós nos converterdes, nossos filhos, nossos irmãos, achará a misericórdia do Senhor. E o povo atende ao chamado de Ezequias. E vem. Ezequias restaura. Ezequias purifica primeiro o templo. Ezequias sacrifica a Deus. Ezequias dá oferta de gratidão. Ezequias restaura o culto ao Senhor. Ezequias faz uma reforma. E às vezes o que as nossas vidas estão precisando, irmão, é uma reforma. É uma reforma de Deus. A gente precisa restaurar o lugar do culto, o lugar do sacrifício, o lugar da adoração, o lugar do louvor. A gente precisa entrar numa reforma para atrair Deus de novo para nossas vidas. Nós temos que aprender a fazer essa avaliação em nossas vidas, procurar entender o porquê chegamos a esse lugar. Um povo escolhido para ser ministros de Deus tinha virado vergonha. Eles tinham virado a vergonha do lugar, tinham virado objetos de zombaria. As outras nações passavam e diziam, cadê o Deus desse povo? Esse povo não é o povo escolhido, não é os hebreus, não é os judeus, não é um povo santo, não é um povo, não é uma propriedade peculiar de Deus. E está assim, morrendo de fome, na peste. Filho, vamos trazer para hoje, filho nas drogas, o homem na mão de outras. O marido diz que é pastor e está passando o rodo dentro da igreja, uma vida perturbada, só tem assolação, só tem perturbação de Satanás, só tem açoite, só tem tristeza, só tem os filhos tudo no cativeiro, os filhos nas drogas, os filhos na prostituição. Uma verdadeira ruína. E a gente tem que olhar para trás, irmão, para ver o que foi que a gente fez de errado. Para ver onde foi que a gente caiu, para ver onde foi que começou, onde foi que gerou, que trouxe a ira de Deus sobre nossas vidas. E a gente precisa fazer o quê? Olhar para trás, avaliar aonde foi que tudo começou. Aonde foi que nós caímos? E por que a ira do Senhor se abateu sobre nós?
E Deus ali entregou aquele povo ao abandono. Porque uma coisa, irmãos, uma coisa é cair na mão do inimigo de Deus. Outra coisa é cair na mão do próprio Deus, porque não tem quem tire. E Deus tinha entregado aquele povo à ruína, à assolação, à perturbação. Deus tinha entregado aquele povo à própria ira dele. O porquê chegamos a esse lugar de dor? O porquê? Será que a família está onde eu queria? Será que o casamento? Será que os filhos? Será que a vida espiritual? Será que a vida financeira? Está tudo no seu agrado? Porque se não está, é hora de fazer o quê, irmão? É hora de se levantar. É hora de... Só tem duas coisas a fazer. Ou se acomodar e deixar tudo como está, ou se levantar, arregaçar as mangas, avaliar o cenário, avaliar a situação e começar a trabalhar. Gastar energia, gastar tempo. Restaurar o altar de adoração, restaurar o louvor, restaurar a fé. Restaurar. Restauração. Reforma. Ele observa, Ezequiel observa a situação e ele toma uma atitude. Vamos trabalhar. Não estava tendo culto, não tinha palavra, não tinha adoração, não tinha louvor, não tinha santificação. O povo estava cada um seguindo o seu caminho, abatidos, tristes, sem ânimo. Ezequias, no primeiro ano, no seu primeiro ano, depois que ele avalia todo o quadro, ele não deixou para o segundo nem para o terceiro, não. No primeiro ano do seu reinado, ele promove uma restauração, uma reforma geral naquele lugar. E às vezes é disso que estamos precisando. A primeira coisa a se fazer, a primeira coisa é de imediato, é hoje, não é amanhã. É reformar a nossa vida espiritual, restaurar o culto a Deus, restabelecer a presença, chamar a presença de Deus para nossas vidas, restaurar nosso amor, ter paixão pelas coisas santas de Deus, voltar à posição, se santificar, se limpar, voltar ao primeiro amor. Precisamos atrair Deus, a presença de Deus, chamar Deus de volta para nossas vidas, colocar Ele como primazia, em primeiro lugar, no primeiro assento. Ezequias promove uma restauração da aliança entre Deus e o povo, e às vezes a nossa aliança está quebrada, está desfeita com Deus. Precisamos refazer nossa aliança com Deus. Quantos tem aí que quebraram a aliança, saíram da presença do Senhor e estão aí no mundão? Aleluia. Ele restabeleceu o culto. Se você for ler ali, 2 Crônicas 32, você vai ver um Ezequias fortalecido, próspero, edificando cidades fortes, edificando os muros, tapando fontes, guerreando contra Senequeribe, Deus abençoando, Deus prosperando, Deus levantando, Deus... Por quê? Porque a primeira coisa que ele fez foi aqui, ó. Ele identifica o porquê da ruína, o porquê de tanta luta, o porquê da desolação, o porquê da miséria, o porquê das mortes, o porquê do cativeiro, o porquê da desolação, o porquê que as outras nações estavam zombando dele, o porquê que estavam apontando, julgando. E ele disse assim, peraí. Meu pai, ele caiu, ele apagou as lâmpadas. Os nossos pais... Eles apagaram as lâmpadas, eles fecharam a porta do templo, eles apagaram as lâmpadas, eles não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e a subiu, como vós tendes estáis vendo com vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora ele diz, agora tem vindo no meu coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele identificou o problema, ele disse, ele apagou as lâmpadas, a gente vai acender. Ele quebrou as portas, a gente vai restaurar. Ele arrancou a pia, a gente vai botar tudo novo. A gente vai limpar. Mãos, santifiquem-se. Limpe-se. Chamou os sacerdotes, chamou os anciãos, chamou os príncipes, chamou o povo. Reuniu todo mundo. Vamos fazer uma reforma. Vamos trazer Deus. Tira o pecado, tira a abominação, tira aquilo que está atrapalhando. Façam jejuns, clamem, orem. Vamos trabalhar juntos.
E o povo tudo continuava abatido, entristecido. Ele disse, vamos, peraí, vamos celebrar a Páscoa. Já está tudo limpo, está tudo purificado, está tudo aberto, o culto está aqui, a gente já está adorando, a gente vai chamar. Vamos celebrar a Páscoa. E aí mandou cartas, chamando todas as tribos. Venham, se anime, para que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia de nós, Deus volte para nossas vidas. E o povo veio. Lembre-se de Deus, traga à memória tudo aquilo que Deus fez com a gente lá no deserto, no tempo de Moisés, no tempo de Davi. Lembrem-se de Deus. E o povo vem. E a gente tem que fazer isso, irmãos. A gente precisa fazer isso em nossas vidas. A gente tem que ver onde foi que a gente caiu. Aonde foi que a gente tropeçou. Aonde foi que a gente largou a mão de Jesus Cristo. Aonde foi que a gente se perdeu de Jesus. Aonde foi que a gente deixou a adoração, deixou o louvor. Aonde foi que a gente deixou de fazer a vontade do Senhor. Aonde foi que a gente se esquivou. Aonde foi que a gente se... A gente tem que fazer esse caminho. A gente tem que olhar para o nosso casamento, olhar para a vida dos nossos filhos. Olhar, tá tudo bem? Então fica aí, tá tudo bem. Mas se não tá, se levante, arregaça as mangas e comece a restaurar, fazer uma reforma de dentro para fora, porque ele começou aonde, irmão? Ele começou dentro do templo. Ele começou a reforma, foi dentro do templo. E essa reforma precisa começar aqui dentro do templo, para depois a gente começar aqui fora. E depois que ele ali com os sacerdotes, com os anciões, com os ministros, os queimadores de incenso, ele vai para o povo. Você está entendendo o negócio? É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Muitas vezes a gente está assim. Tudo o que aconteceu e tudo o que estava acontecendo naquele reino ali de Israel foi coisas erradas, abomináveis. Foi a queda de Acais. Foi alianças que ele fez com os inimigos. Foi as coisas santas de Deus. E a ira de Deus veio sobre o povo. E às vezes não precisa nem a gente olhar só para dentro da nossa casa. Olha aí para a nação. Olha aí para o mundo. A ira de Deus está sendo derramada sobre nós. Por quê, irmão? Porque a gente deixou as coisas santas. A gente se perdeu. Mas o primeiro lugar que a gente tem que começar, se você quiser que alguém mude, algo mude do lado de fora, mude. Comece a mudança pelo lado de dentro. É dentro do templo, é dentro de você. Não queira que ninguém mude, porque Deus não tá querendo mudar ninguém lá de fora. Deus quer mudar, primeiro é você. Foi você que ele chamou. Não queira mudar seu filho, nem seu marido, nem ninguém. A mudança começa dentro de nós, dentro do templo. Começa a rever aí todos os seus caminhos. Avalie todo o cenário. Faça uma reflexão e veja se está bom ou se não está. Se estiver bom, amém. Se não estiver, arregaça as mangas e comece a buscar a presença de Deus. Porque com ela vem tudo que a gente precisa. Amém? Deus te abençoe e te guarde.